Confessa uma coisa pra mim. Quantas vezes você já se sentiu um farsante torcendo para ninguém perceber que você está apenas improvisando? A gente vive sob o chicote de uma obsessão doentia por ser único, como se o mundo estivesse segurando o fôlego à espera de um milagre que só você pode realizar. Mas essa busca pela originalidade não é liberdade. É uma cela de segurança máxima, onde as paredes são feitas de papel em branco e o carcereiro é o seu próprio ego. Você se cobra para ser um deus criando o universo do nada, mas acaba paralisado, como um autor que morre de sede diante de uma fonte que ele mesmo se proíbe de beber. Sinta o peso desse cansaço agora. E se eu te dissesse que você não precisa inventar nada, porque o seu verdadeiro poder está em saber o que roubar? Pare um segundo. Solte os ombros. Deixe o ar sair devagar. Eu quero te contar um segredo que os grandes gênios e os filósofos mais profundos guardaram as 7 chaves. Ninguém é original. E no momento em que você aceitar isso, você será, finalmente, livre para criar o seu maior legado. Capítulo 1. A genealogia das ideias. O escritor André Gide uma vez soltou uma verdade que dói na nossa vaidade. Tudo o que precisa ser dito já foi dito, mas como ninguém estava ouvindo, temos que dizer tudo de novo. Olhe para suas próprias mãos por um segundo e perceba. Elas carregam traços de pessoas que você nunca conheceu. Você não escolheu a cor dos seus olhos ou a curva do seu sorriso. Você é um mosaico vivo, um mashup biológico de séculos de sobrevivência. Com a sua mente, o jogo é exatamente o mesmo. No nosso caminho pelo estoicismo, vemos que Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo, não inventou a sabedoria. Ele a saqueou das lições de um ex-escravo chamado Epicteto, que por sua vez herdou o fogo de Zenão. Sinta o alívio que existe em saber que você não é um órfão intelectual. Como Austin Kleon nos provoca a entender, o seu legado não nasce do vácuo, ele nasce da sua capacidade de ser um colecionador de almas, de ideias e de belezas que já estão por aí, esperando que você as resgate para dar a elas uma nova vida através da sua própria existência. O roubo que estamos falando aqui não é o plágio barato de copiar e colar. Plágio é tentar ser o outro. O roubo artístico é tentar entender como o outro pensa, para que você possa ver o mundo através de um novo par de óculos. É sobre honrar a árvore genealógica das ideias. Capítulo 2. A curadoria como destino. Pergunta reflexiva. Se eu pudesse entrar no santuário da sua mente agora e revirar o que você chama de referência, o que eu encontraria? O que você mastiga mentalmente quando as luzes se apagam e o feed do celular é a sua única companhia? Encare-as a verdade com honestidade. A sua vida é o eco exato das vozes que você permite que morem na sua cabeça. Se o seu cardápio é feito de migalhas rasas e barulho irrelevante, não espere que o seu legado tenha a profundidade de um oceano. Sinta, por um momento, a gravidade disso. Você é o curador de uma obra de arte única, chamada Eu, mas está tratando o seu acervo como se fosse um depósito de descartáveis. Para mudar esse jogo, você precisa se tornar um caçador. Carregue um caderno, um bloco de notas, um pedaço de papel que seja. Quando uma frase te der aquele soco no estômago ou uma cena de filme fizer seus olhos arderem, capture isso. Não tente entender o porquê agora, apenas guarde a faísca. Daqui a alguns meses, no silêncio da sua reflexão, esses fragmentos perdidos vão começar a sussurrar uns com os outros, criando uma conversa que só você consegue ouvir. É nesse encontro improvável, nesse caos organizado de influências, que a sua voz finalmente nasce. Não como um grito do nada, mas como uma sinfonia de tudo o que você teve a coragem de colecionar para dar a elas uma nova vida através da sua própria existência. 3. Comece antes de estar pronto. Você já se pegou esperando por um sinal verde que nunca vem, acumulando diplomas e livros como se fossem escudos contra o medo de falhar? Acorda para essa realidade. A paralisia da preparação é apenas o seu ego tentando te convencer que a perfeição é o pedágio para a vida. Nós acreditamos na mentira de que precisamos de mais 10 cursos ou de uma clareza absoluta antes de darmos o primeiro passo. Mas a verdade é muito mais visceral.
Você não descobre quem você é sentado no banco de reservas, assistindo a vida passar. Coloque-se mentalmente diante do projeto que você está adiando. Sinta o frio na barriga, essa eletricidade que você confunde com insegurança, mas que na verdade é o seu potencial pedindo passagem. Como diriam os grandes filósofos da existência, você não nasce com um destino pronto, você se esculpe a cada martelada, a cada erro, a cada tentativa tosca que te ensina algo que nenhum manual seria capaz de dizer. A clareza não é o ponto de partida, ela é o prêmio de quem teve a coragem de começar no escuro. Respire fundo e aceite. Você só vai encontrar a sua voz quando tiver a coragem de começar a falar, mesmo que no início ela saia trêmula. Pense na seguinte analogia. É como dirigir um carro à noite. Você só consegue ver alguns metros à frente com os faróis, mas isso é o suficiente para chegar ao seu destino. A clareza não vem do pensamento, ela vem da ação. No teatro da vida, você aprende o seu papel ensaiando no palco, com as cortinas abertas diante do público. Os existencialistas, como Sartre, diriam que a existência precede a essência. Ou seja, você primeiro existe, você age, você faz, e só depois o conjunto das suas ações define quem você foi. O seu legado não é um plano de negócios, é um rastro de ações. Eu dediquei meu tempo aqui para te mostrar que o peso da perfeição é uma ilusão. O que eu te peço em troca é que você pare de se esconder atrás da desculpa de não ter nada original para dizer. Respire fundo, olhe para suas mãos. Elas são ferramentas de construção de um legado que começou milhares de anos atrás. Você é o ponto de encontro de tudo o que você amou. Então vá lá fora, observe, roube o que for belo, combine o que for útil e nos dê algo que só você, com a sua mistura única de influências, pode nos dar. Qual foi a ideia roubada que mais mudou a sua forma de ver o mundo? Escreve aqui embaixo. Vamos honrar nossos mentores juntos. E se esse papo fez sentido para sua jornada, inscreva-se no Legado das Ideias. Afinal, estamos todos aqui construindo nossos próprios ombros de gigantes. E caso queira criar uma nova fonte de renda pelo YouTube, tem um link de uma mentoria que cabe no seu bolso na descrição, junto com o link do livro e do jogo que está passando na tela. Obrigada por fazer parte desse legado.